no homem com a queda acertou, vamos dizer assim, o centro das decisões do ser humano. O homem agora, meu irmão, ele passa a ser fraco nas suas decisões. O homem agora passa a não ser mais tão, vamos dizer assim, tão convicto nas suas decisões. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 7, dizendo assim: o que eu quero fazer, eu nunca faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E também não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Por quê, irmãos? Olha só o que diz ainda no versículo 19. Vamos ler o versículo 19, até o 23. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha só, ele confessando que a queda afetou o centro da decisão da alma do ser humano. E ele dizendo que o que ele queria fazer, ele nunca fazia. Mas quem o faz, na verdade, é o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só, Efésios 6:12. Olha só como ficou afetada o centro de decisões da alma do ser humano. 1 de janeiro é uma prova disso. 1 de janeiro é uma prova disso. Quanta promessa o homem faz na virada do ano, irmão? Quanta promessa o homem faz na virada do ano, 1 de janeiro? Esse ano eu vou ser desse jeito. Esse ano eu não vou fazer mais isso. Esse ano agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer não sei o que mais, né? E o homem, irmãos, não leva 30 dias, está fazendo tudo de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem ficou fraco com a queda nas suas tomadas de decisões. Prejudicou a alma do homem, o centro da decisão. Agora o homem ele promete uma coisa, mas amados irmãos, e muitas das vezes não consegue cumprir. Por quê, irmãos? Porque aquilo ali está afetado pelo pecado. Aquilo ali está afetado pelo pecado. Então o homem promete alguma coisa, né? E daqui uns dias está fazendo tudo de novo. O casal conversa um com o outro e diz assim: ó, prometo que a partir de hoje não vou brigar mais. Dá uma semana, está lá peleando. Porque, irmãos, a alma, o centro da decisão da alma do ser humano está afetada pelo pecado. Ele não consegue manter aquilo dali porque está afetado. Eu vou orar todos os dias. Vou fazer tal coisa. A partir de hoje eu vou ser assíduo. A partir de hoje, não sei. Irmão, passam os dias, some. Mas o que Paulo estava dizendo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque dentro de mim tem uma lei que me impede. Ou seja, a alma do ser humano está afetada, o centro da decisão. Onde eu vou dizer, não, agora eu faço. E trancar o pé e fazer mesmo. Mas não, aquilo está afetado pela queda, pelo pecado do ser humano. Olha o que dizem, vamos voltar lá para Gênesis. Caim, Deus disse para ele assim: o pecado está na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Mas o que ele já tinha feito na alma dele, irmão? Ele já tinha decidido que ele ia matar Abel. Ele já tinha decidido. Olha o poder de decisão que o homem tem na alma. Ele botou aquilo, irmãos, no coração dele, que ele iria matar Abel, e foi até o fim. Mesmo Deus falando com ele. Mesmo Deus dizendo a ele que o pecado estava na
porta dele. Ele foi até o fim, porque poder de decisão. Poder de decisão. Está na alma, o sentimento. Sentimento que ele gerou de Abel, seu irmão, foi tão forte, irmãos, que ele decidiu que ele iria fazer, tomou aquela decisão que iria matar Abel, e foi até o fim. Nada fez ele voltar atrás. Inclusive Deus não conseguiu fazer ele voltar atrás. Por quê, irmãos? Porque dentro da alma dele já estava formado aquela decisão. Olha o poder da decisão que nós temos, irmãos. Quando eu decido fazer alguma coisa, quando você decide fazer alguma coisa, se você for firme naquela decisão, você vai até o fim. Então foi isto que Caim fez. O poder da decisão dele levou ele a matar o seu próprio irmão. Mesmo Deus dizendo a ele que se ele oferecesse um sacrifício a Deus, da mesma maneira que Abel oferecia, ele seria ouvido. Mas ele já tinha colocado no coração, na mente, na alma dele, que era muito melhor ele tirar o seu irmão da frente dele, do seu caminho, do que oferecer o melhor para Deus. Por quê, irmãos? Porque o poder de decisão de Caim estava dizendo o seguinte: eu prefiro tirar Abel do meu caminho, do que eu me esforçar para oferecer o melhor para Deus. Então ele queria agradar a Deus do jeito dele, da maneira dele, daquele jeitinho medíocre dele, oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta ao Senhor, e ele queria que Deus ali se agradasse dele. Mas o poder de decisão que estava na alma dele, irmãos, já tinha dito: mata ele, tira ele do teu caminho. E mesmo Deus falando com ele, ele não aceitou. Então, olha só. Então, o centro de decisões. Segundo, a alma foi atingida em todos os órgãos. Primeiro, o centro de decisão. E segundo, na mente. Na mente. Antes da queda, irmãos, o homem era governado por Deus. Preste atenção para você entender, irmãos. Antes da queda, o homem era governado por Deus. Certo? Amém? Então, olha só. Por intermédio do que, irmãos? Do Espírito. Não o Espírito Santo, o Espírito do homem. Tá? O homem se comunica, Deus se comunicava com o Espírito do homem. Certo? Então, olha só. Então, o homem era governado por Deus por intermédio do Espírito. No meu e no teu espírito tem uma mente. E olha só uma coisa. É como se Deus se comunicasse com o espírito do irmão Helder. O espírito do irmão Helder tem uma mente. O espírito de Adão tinha uma mente. Então, o espírito de Adão, na mente do espírito de Adão, ele escutava o quê? A voz de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Presta atenção, no espírito de Adão tinha uma mente. Quando Deus falava, aquele espírito que estava ali tinha uma mente, captava a voz de Deus. Captava a voz de Deus. Mas com a queda, irmãos, ou seja, Adão era governado por Deus mediante a mente do espírito que escutava a voz de Deus. Glória a Deus. Mas com a queda, preste atenção, com a queda, houve um afastamento de Deus.
a morte espiritual de Adão e Eva. Então agora, o espírito que estava em Adão e Eva, irmãos, já não ouvia e não tinha mais intimidade com Deus. Então, a revelação dada por Deus era transmitida na mente do espírito de Adão. E Adão fazia o que era certo diante de Deus. Só que com a queda, isto se corrompeu. E o que acontece agora? O homem cria, com a queda, uma nova ética. O homem cria, com a queda, um novo, vamos dizer assim, uma nova religiosidade. Com a queda, irmãos, o homem deixa de acreditar que certo era o que Deus dizia que é certo. E agora o homem cria para si uma nova ética, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver as coisas. Não era mais como Deus dizia. Agora a mente do ser humano, a alma de Adão estava corrompida. Ou seja, o espírito de Adão agora, irmãos, começa a criar um novo prazer desejado pela alma. Por quê? Porque ele estava longe da comunhão com Deus. Então o que acontece? O espírito de Adão tinha uma mente, escutava a voz de Deus. Só que agora, com a nova ética causada pelo pecado, a mente do homem cria um espírito. Ou seja, nós, irmãos, não devemos ser guiados pela mente do espírito. Ou seja, melhor dizendo, temos que ser guiados pela mente do espírito e não pelo espírito da mente. Ou seja, não é mais aquilo que eu quero. Mas o meu espírito, meu irmão, o teu espírito, o meu espírito, tem que estar vivificado para ouvir a voz de Deus. Quando o meu espírito está vivificado, o meu espírito tem uma mente e ele ouve a voz de Deus. Quando o meu espírito está mortificado, ou seja, no espírito tem uma mente. Tu não pode deixar o espírito da mente te dominar. Mas a mente do espírito tem que ser guiado pela mente do espírito, ou seja, pelo espírito que Deus se comunica com ele. Você está entendendo, meu irmão? Quando você está louvando a Deus, quando você está pregando, está fazendo alguma coisa, sente uns arrepios, está louvando, dá aquele arrepio, você sentiu a presença de Deus. O que é isso, irmãos? É Deus se comunicando com quem? Com o teu espírito. Com o teu espírito. Então, olha só uma coisa. Então, a perda da capacidade de entendimento das coisas de Deus, pois a alma deixou de entender o desejo do espírito. Por quê, irmãos? Porque é certo para Adão que Deus dizia que era certo. Só que agora o espírito de Adão tinha perdido a comunhão com Deus. E agora, irmãos, pela queda, a alma de Adão deseja ser saciado por outras coisas que não eram de Deus. Que não eram de Deus. A alma agora passa a ter concupiscência, cobiça. A alma agora passa a querer coisas do mundo. Então olha só. Pois a alma deixou de entender o desejo do espírito, provocando a morte espiritual, impossibilitando a comunicação da alma com Deus.
com esta perda do entendimento das coisas de Deus, o homem, ele passa a criar uma nova religiosidade. Ao invés de receber a revelação de Deus por intermédio do Espírito, a mente, então, passa a criar a sua própria religiosidade, de acordo com os princípios informadores da onde? Da própria carne do homem. Da própria carne do ser humano. Então o homem agora, com a queda, ele passa a criar a sua maneira de adorar a Deus. Pega o exemplo do povo do Egito. Deus deu os mandamentos para Moisés. Tirou eles com mão forte do Egito, diz a palavra. Para eles adorar a Deus no deserto, entrar na terra prometida. Mas o que o povo fazia? Nós queremos um bezerro de ouro. Nós queremos um bezerro de ouro. Por quê, irmãos? Porque eles estavam sendo guiados pelo espírito da mente. E não pela mente do espírito. A mente do espírito, irmão. O que aconteceu? Deixou gravada no coração do ser humano a lei de Deus. E isto é mente do espírito. Ou seja, não precisa ninguém, irmãos, chegar numa pessoa e dizer para ela assim, ó, tu não pode matar. Ela vai dizer, eu sei que eu não posso matar. Eu sei que eu não posso roubar. Eu sei que eu não posso fazer mal para ninguém. Eu sei que isso aqui é errado. Por quê, irmãos? Porque é a mente do Espírito, ou seja, a lei de Deus ficou gravada no coração dela. Então, quando a pessoa diz assim, ó, eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Nananina, não. Isso é obrigação tua, sabe por quê? Porque a lei de Deus está gravada em ti. E isto é a mente do Espírito. Quando a pessoa é dominada pela mente do Espírito, irmão, ela faz aquilo que Deus manda fazer. Ela obedece o mandamento de Deus. Porque desde o princípio, Deus criou a mente do Espírito para o ser humano. Mas com a queda, agora passa a ter o Espírito na mente. E não é isso que Deus quer. Quando eu sou guiado pela mente do Espírito, aquilo que está gravado no meu coração é a lei de Deus. É a palavra de Deus. E isso eu tenho que cumprir. Isto eu tenho que fazer. Olha o que acontece. O espírito da mente, irmão, substitui a consciência. Antes da queda, a noção de certo e errado que o homem tinha, lhe era fornecida exclusivamente pela consciência que estava no espírito. Porém, depois da queda, a mente ensoberbecida do homem passou a criar a sua própria ética. Olha só, a lei de Deus gravada no coração do homem. A lei de Deus gravada no coração do ser humano. É por isso, irmãos, é por isso que é tão fácil hoje tu sair aí na rua e encontrar muitas pessoas dizendo assim, eu também sou crente. Eu também sou da igreja. Porque a lei de Deus está gravada no coração dela. E ela achando que fazendo o mínimo é o suficiente para servir a Deus. Já é o suficiente. Mas o que é isto? É a pessoa guiada pelo Espírito da mente, ou seja, pela nova ética que Adão criou com o pecado. Sabe, irmão? Quando nós queremos buscar a Deus do nosso jeito, fora do que a palavra nos ensina, fora do que aquilo que Deus está dizendo para nós, nós estamos sendo guiados pelo espírito da mente. Ou seja, a minha alma agora, ela precisa ser saciada. E o espírito da mente vai fazer isso. Só que não é com a revelação de Deus. É do jeito que eu quero buscar Deus. Então, quando eu quero buscar Deus do meu jeito, irmão, e não conforme está escrito na Bíblia, é o espírito da mente que está me guiando. E eu tenho que ser guiado
pela mente do Espírito, ou seja, aquela revelação que o meu espírito recebe de Deus. Até onde tu já chegou, meu irmão? Até onde já chegou? Qual é a revelação que tu recebeste de Deus para estar aqui hoje? O que Deus falou? O que Deus falou para ti estar aqui hoje? O que Deus te prometeu para te estar aqui hoje? Deus te tirou das trevas, do lamaçal do pecado? Deus te tirou da escuridão? Deus te tirou da imundícia lá do mundo? E qual é a revelação que tu recebeste de Deus? Qual é a revelação que o teu espírito recebeu de Deus nessa noite? Ou quem sabe antes? Qual é a revelação que o teu espírito recebeu, meu irmão, para te estar aqui hoje te negando a ti mesmo? Glória a Deus, aleluia. O que te fez, minha irmã, tu tirar tua calça, colocar uma saia? O que te fez tu tirar a tinta do cabelo? O que te fez parar de estar fazendo sobrancelha? O que te fez, meu irmão, tu parar de beber, parar de ir nos bailes, parar de usar calça, parar de jogar bola, parar de fazer qualquer coisa? O que te fez fazer isso, irmão? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Foi uma revelação de Deus? Ou alguém disse para ti assim, se tu fazer isso daí tu vai para o inferno? Se foi uma revelação de Deus, meu irmão, o teu espírito, a mente do teu espírito recebeu esta revelação. E tu não pode retroceder. Tu não pode deixar a mente, ou seja, ser guiado pelo Espírito da mente. Se tu recebeu a revelação do jejum, da consagração, tu não pode retroceder. Porque esta revelação foi dada no Espírito, na mente do teu Espírito. Assim como no início, Deus disse para Adão, Adão, tu vai fazer aquilo que eu mandar. O Espírito, a mente do Espírito de Deus. Sim, Senhor, meu Deus. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. E o que o Senhor me proibir de fazer, eu não vou fazer. A mente do Espírito de Adão estava vivificada, ouvindo a revelação de Deus. Mas chegou um momento que ele estava sendo dominado pelo Espírito da mente, ou seja, tudo que ele aprendeu de Deus, ele começou a retroceder. Por quê? Porque ele dizia assim, não, agora é o meu jeito. Eu vou servir a Deus, eu vou continuar aí na igreja, mas dízimo não vou dar mais. Mas jejum não vou fazer mais. Vou orar meia hora antes do culto e depois não me pega mais. O que é isto? Está sendo guiado pelo Espírito da mente. Mas quando a pessoa é dominada pelo Espírito da mente, ela diz assim, eu vou adorar Deus, mas conforme a nova ética que eu criei agora. Conforme a nova maneira de viver. Olha só, o desconhecimento da existência dessa consequência da alma, alimentada por valores éticos humanos, leva muitos crentes ao inferno. Por quê, irmãos? Porque está escrito onde nós lemos. Olha só o que diz: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus. Olha só, alheio à palavra de Deus. Ou seja, eles vivem uma vida alheia, fora da revelação de Deus. Fora daquilo que Deus escreveu, fora daquilo que Deus colocou na mente do Espírito. Obscurecidos de entendimento, ou seja, sem entendimento nenhum daquilo que estão fazendo, simplesmente porque dá prazer aonde? Na alma. Simplesmente porque gera prazer na alma e não no espírito do homem. E não no espírito. Irmãos, entendam uma coisa. Depois da queda, a tua alma, a tua carne gosta de jejuar? Não. Gosta de orar? Não. Gosta de passar o sábado o dia todo sem comer? Não. Claro que não. Mas e aí, irmãos? Eu repito para os irmãos, estamos
vivendo conforme a palavra de Deus, conforme o mandamento de Deus. Glória a Deus, aleluia. É lógico, o coração vai acusar do quê? Se tu está lá todo sábado consagrando, todos os cultos, nas quarta-feiras, nas quintas, nos domingos, tu está lá na igreja, tu está orando em casa, tu está jejuando, tu está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. O coração vai acusar do quê, irmão? Aleluia, Jesus. Agora as pessoas pegam a palavra e dizem assim, meu coração não me condena. Isso que eu fiz, eu estou tranquilo. Eu conheço uma que se separou do marido porque brigava demais. É da igreja. E aí foram falar para ela, ó, tá errada. A Bíblia não permite que tu te separe. Não, mas a Bíblia diz que se o meu coração não me condena, ó, se o meu coração não me acusa, tenho confiança diante de Deus. Pelo amor de Deus. Totalmente fora da revelação, totalmente fora da palavra. O que não? Irmãos, é lógico que não é acusar. Ela estava fazendo a vontade da carne. Ela queria fazer a vontade da carne. E aí então aquilo ali satisfez o desejo dela. E ela usou a Bíblia para manter esse desejo fora do padrão da ética de Deus. Mas a pessoa usa esta palavra para viver no pecado. Então olha só. Então nós só podemos ter confiança diante de Deus, como diz a Bíblia, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fizemos diante dele o que lhe é agradável. Então esta confiança diante de Deus, se uma consciência alimentada exclusivamente com os mandamentos de Deus, não nos acusar, entretanto o espírito da mente, alimentada segundo o padrão éticos humanos, o que ele faz? Produz uma falsa paz. Então quando a pessoa ela é conduzida, presta atenção, pelo espírito da mente. O que essa pessoa estava fazendo? Estava sendo guiada pelo espírito da mente. Ela estava usando a Bíblia para pecar, então isso traz para ela uma falsa paz.